Vamos aproveitar então só a gente recordar, né, o que os primeiros estudos. Qual o propósito? Só a gente está tentando esclarecer os princípios da doutrina, como surgiu a doutrina espírita, né, e qual é o sentido exato, né, do que é a doutrina espírita. Então nós, nos primeiros estudos, falamos sobre a preparação que a espiritualidade fez, né, para que pudesse haver uma aceitação da doutrina espírita, no qual essa preparação ela começa no século XVIII, ali, né, por volta de 1760, né, com a chegada então dos chamados os iluministas, e vai atingindo vários campos, né, que é o campo da filosofia, né, o campo da ciência, né, o campo das artes, né, que começa as expressões de liberdade, as expressões, né, de liberdade, inclusive de culto. E aí no século XIX a aceitação já estava maior da sociedade. E a França, né, se ocorre na França porque é um país que influenciava toda a Europa, né, em função da sua própria, né, cultura na época, considerada uma das culturas mais avançadas. Então os iluministas eles vêm e ajudam, né, em toda essa preparação. Então começa, né, com o advento praticamente do culto de liberdade religiosa, porque até então, em função das próprias, né, cruzadas, as inquisições, né, a religião do Estado predominava. Então, principalmente aquele que era um imigrante dentro do país, ele era como que obrigado a seguir, né, o culto religioso que era imposto pelo Estado. Pelo Estado, quando digo Estado, pelo, né, o próprio império. Então era imposto dessa forma. Então, se ele fosse, por exemplo, um muçulmano, né, ele não poderia, né, praticar o credo religioso dele. Um cigano também, ele tem a crença dele, não poderia praticar. Então, já com os iluministas, começa esse advento, né, da liberdade de culto, as liberdades de expressões no campo da filosofia, do questionamento, porque tudo não poderia ser questionado. Era impositivo, né? Então era aquela questão ortodoxa, as questões dogmáticas. Então não se poderia questionar por que a Bíblia só é em latim. Ninguém poderia nem fazer essa pergunta. Então já começa toda uma modificação e até, né, começa inclusive na própria Alemanha também com Lutero, né, já fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, né, e rompendo, né, alguns laços dogmáticos impostos então, né, pela religião do Estado. Então a preparação, né, começa todo esse campo da preparação, né, da doutrina. E nós vamos ver hoje, né, os pontos principais, né, do que traz a doutrina espírita. Isso vai estar na parte da introdução do Livro dos Espíritos. Como isso é colocado então por Kardec? Kardec ele coloca esses pontos principais, em função de várias análises que ele fez das respostas que vinham dos espíritos, das mensagens. E ele era tão criterioso, né, por isso, né, como um próprio também cientista, ele não acreditava simplesmente no que o espírito passava. Então ele analisava, colocava inclusive um questionamento em cima daquilo para um outro, né, espírito com outro médio diferente, e para ver se havia, né, uma correlação daquilo que o primeiro passava. Ele não se prendia nisso só na França, como, né, ele era da cidade de Lyon, ele tinha uma relação já muito grande lá, então ele também colocava essas questões para serem colocadas lá. Na própria Suíça, né, a cidade onde ele teve, inclusive, né, a cidade de Verdun, onde ele teve uma relação muito próxima com Pestalozzi, no qual ele, inclusive, né, foi um discípulo de Pestalozzi, né, onde ele abraça a questão da educação, vindo, inclusive, até reformular, né, todas a parte das questões da gramática francesa, né, questões também da área da matemática. Então, ele, né, com todo esse critério científico, essa disciplina dele, ele vai e ele estabelece, então, né, todo um procedimento para a execução do Livro dos Espíritos. Então, com isso, ele nos traz aqui na introdução, que é no item 4, né, ele vai falar assim, ó,
o resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Então, dentro desses pontos, ele vai destacar a existência de Deus. Deus existe, é o Criador do universo, e ele ainda coloca aqui, e o outro princípio, o quê? O mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados, que é considerado, o maior. Por ordem, a espiritualidade já nos trouxe dados, que são cerca, de que habita a orbe terrestre, são em torno de 25 bilhões de espíritos. Que hoje tem encarnado, está próximo a 8 bilhões. Então, o mundo espiritual, ele está muito mais habitado, esteve ainda mais. A população, na crosta terrena, ela cresceu, a população dos encarnados. Então, existe, um número muito maior de espíritos, entre os quais, onde é que estão esses espíritos? Estão praticamente em vários locais. E eles se atraem pelo campo vibratório que eles emitem. O que é esse campo vibratório? É a energia moral, as afinidades. Então, por isso que há as diferenças. Então, há as diferentes colônias espirituais em função disso. Como há aqueles também que se continuam impenitentes ali no mal, então estão em campos vibratórios condizentes com a própria atitude deles, o comportamento deles. Daí onde então tem os chamados umbrais, ou também citados como os vales das sombras. São campos vibratórios locais que praticamente pela própria energia que eles emanam vai criando aquelas situações, aqueles tipos de ambiente. O outro ponto também da doutrina dos espíritos é a encarnação e a reencarnação. Ela ocorre na Terra e também em outros mundos. O próprio Bezerra, o Bezerra de Menezes, ele foi convidado a habitar um planeta muito mais evoluído. Mas, no entanto, o que ele decide? Ele pede, com o livre-arbítrio, ele pediu à espiritualidade maior que ele pudesse permanecer aqui na Terra, com o objetivo de ajudar no processo evolutivo. E aí houve a permissão. Tem inclusive a passagem quando ele faz esse pedido, e aí vem a própria Maria de Nazaré, que vem dar a concessão para que ele pudesse então continuar executando os trabalhos aqui. Então a questão da encarnação, nós sabemos que ela se dá não somente aqui na nossa orbe, mas também em planetas que podem dizer superiores ou inferiores a nós. Nós já sabemos, já temos uma base de conhecimento, inclusive, dos próprios processos evolutivos do planeta Terra. Com a questão dos exilados de Capela, que foram aqueles que estavam ainda renitentes no mal, criando perturbações para a sociedade daquele planeta. Então, como o planeta já estava passando por processos evolutivos, eles não mais ali poderiam permanecer. Então, foram deportados aqui para o planeta Terra, que é o planeta ainda de expiação e provas. E nós sabemos que a Terra já está nesse processo da transição planetária, que a partir, inclusive, a data marcada é a partir do ano 2057, que se estabelece, então, a entrada do mundo de regeneração. Então, muitos dos espíritos encarnados e desencarnados aqui que estão criando problemas para a sociedade, estão criando perturbações e não querem se melhorar, eles vão sendo atraídos como que magneticamente para esse processo de deportação. Tem um livro, inclusive, do Robson Pinheiro, ele traz muito esses detalhes, essas informações. Tem um livro lá, inclusive, chamado Os Magos Negros. E aí ele cita, dá algumas citações sobre esse processo, como ocorre. Também, ainda como ponto da doutrina espírita, está o melhoramento progressivo dos espíritos, em que eles vão passar pelos diversos graus da hierarquia espírita, até atingirem a perfeição moral. Então, todos nós estamos, como que a nossa condição de espírito, a nossa missão é a evolução.
Então, não há um retrocesso na encarnação. A gente pode às vezes, parar, mas regredir não. Então, é tudo um processo evolutivo. Hoje nós estamos numa condição, nós podemos ter a certeza absoluta, que nessa encarnação nós já estamos numa situação melhor do que estivemos, no pretérito, na nossa última reencarnação. Porque naquele processo transitório em qual estagiamos no mundo espiritual, quando desencarnamos, a gente retorna, que é chamado mundo da erraticidade, e no qual nós passamos, ou passamos, dependendo do merecimento, a gente pode ir direto para uma colônia espiritual, para receber, novas orientações, novas instruções e preparação para uma nova encarnação. Ou se cometemos, vários equívocos, vários delitos, nós talvez vamos ter que estagiar algum período aí, num mundo de sofrimento. Por que isso ocorre? Não é punição de Deus, porque Deus é sempre perdão, é a nossa própria conduta. A nossa conduta faz que nós sejamos atraídos como que magneticamente para esses ambientes. Então, por mais que a espiritualidade às vezes queira nos amparar, mas nós estamos, enceguecidos e ensurdecidos, para muitas vezes ouvir, as mensagens que eles nos têm a passar. Então, por isso que existe ainda os umbrais, e durante esse processo, dependendo da conduta do espírito, ele vai ter que passar por aquele processo. Vejam que o próprio André Luiz, ele passa por esse processo, ele ficou durante 7 anos no umbral. E qual o motivo dele ter passado no umbral? Que delito ele cometeu, como médico e ainda que fazia algum atendimento em caridade? Qual o grande mal que ele cometeu para ter passado por esse período? O mal que ele cometeu foi mais com ele mesmo. Foi o quê? O excesso principalmente do fumo e o excesso do álcool, em que é um processo, vamos falar assim, de suicídio involuntário, mas ele principalmente como médico, ele tinha consciência que aquilo era danoso para o corpo dele. Então a falta de amor, de respeito pelo próprio corpo dele, faz com que aquele desleixo dele coloque ele naquela condição de ter que habitar no umbral por aquele período. E o que foi esse período? Era o que normalmente esse período de estágio tem muita relação com o que é o período de vida a mais que ele teria ainda. Por isso a questão, inclusive, do suicídio, no livro Memórias do Suicida, o Castelo Branco, ele narra exatamente isso. Aquele jovem, por exemplo, que comete um ato de suicídio, por exemplo, ali aos 20 anos, ele estava com uma predestinação, um programa no plano espiritual de viver até os 84 anos, ele vai permanecer ainda 64 anos, praticamente naquelas condições ali. Porque a energia vital daquele período de vida, de 64 anos ainda que faltava, vai estar latente. Ele não tem condições de habitar uma colônia mais elevada, porque as vibrações que ele emana ainda está muito relativo o quê? Às coisas materiais. Então, a todas as sensações do encarnado, ele tem frio, fome, sede, tudo muito relacionado a que o encarnado tem. Ele continua com todas aquelas sensações. Se o delito, inclusive, foi, por exemplo, um tiro no ouvido, o Castelo Branco, ele fala lá que o suicídio dele foi esse. Então, ele constantemente ele sente a dor, sente o barulho do estampido, e ainda ele percebe a todo momento ainda o sangue escorrendo aqui pelo furo provocado. Então, imagina que situação que o espírito passa. Aquilo, imagina permanecer assim por 20 anos com essas sensações. Mas a espiritualidade, como é puro amor, pura bondade, tenta minimizar isso ao máximo. E é onde, de uma determinada forma, procura que, muitas vezes, uma reencarnação compulsória para aquele espírito não fique sofrendo tanto naquela condição. Então, melhoramento progressivo dos espíritos, então, que vai passar pelos diversos graus de hierarquia. Então, aqui foi só para mostrar um pouco do que ocorre com esse processo evolutivo. E quando a gente viola um pouco as leis divinas, o que se sucede com a gente.
Também, como ponto da doutrina, que é a relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, né? Os homens o quê? São espíritos encarnados, nada mais. Então nós estamos nessa relação constantemente, né? Por mais que a gente fale, mas eu não acredito nisso. Eu tenho o meu poder de decisão, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço da minha vida o que eu quero. Normalmente quem age assim, esse é o que é mais influenciado e mais seduzido, né, por esses espíritos, né? São espíritos ardilosos, aproximam, induzem coisas no campo mental, né, ou acabam conduzindo. Principalmente, né, quando é aquele, né, que se encontra viciado muito nos prazeres momentâneos, nos prazeres temporais, ligado à parte material. Nada que a gente não deva usufruir, as coisas materiais estão aí para serem utilizadas. Mas a doutrina relata isso, né? Tudo aquilo em que você provoca dor, principalmente para com seu próximo. Por isso que quando nós pegamos ali a Boa Nova do Cristo, que resume em 2 mandamentos, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo, né? O amar ao próximo como a si mesmo, se colocar na sua, né, pureza, com todo o respeito. Então eu posso até, né, ter as sensações dos prazeres materiais, mas esse prazer material, ele está trazendo mágoa, está trazendo ressentimento para alguma pessoa? Então, se eu não estou respeitando o 2º mandamento do Cristo, então eu estou violando a lei divina. Então aí é o quê? Por egoísmo. Então vem aquela situação, muitas vezes aquele, né, o homem conquistador, né, ou a mulher sedutora. O homem conquistador muitas vezes está pensando somente no prazer dele. Né? Seduz, conquista a moça, depois da conquista ele simplesmente a abandona. Então ele não está respeitando, né, o 2º mandamento, né, da Boa Nova do Cristo. Então ele está o que ele está criando para ele? Ele está criando máculas, né, existenciais nas quais, né, vai ficar marcado nele. Né? No momento, inclusive, né, talvez em que ele, né, é porque sempre é o espírito. Ou ele vai ter a sensação que ele cometeu um delito, que ele precisa reparar aquilo. E se ele não faz essa reparação, né, desse ato cometido, né, ele acaba sofrendo com isso. Ele vai criando problemas para ele. Da mesma forma, né, a mulher, aquela sedutora, muitas vezes, né, seduz homens comprometidos, atrapalham relacionamentos. Da mesma forma, ela acaba se comprometendo, né, perante as leis divinas. Então, essa questão da relação, né, com os espíritos desencarnados, nós encarnados com os desencarnados, ela é o tempo todo. Então, daí quando Jesus nos fala, né, orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, as nossas condutas, né, as nossas ações. Né? O que estamos fazendo? Será que muitas vezes eu posso estar fazendo algo que é bom, mas às vezes está sendo bom só para mim? Será que isso está sendo péssimo muitas vezes ali para o meu filho, para a minha filha? Ou dentro do meu ambiente de trabalho, eu tomo uma atitude, mas é uma atitude puramente egoísta. Eu terminei meu trabalho, cumpri minha missão. Poxa, mas você está vendo o seu, né, colega ali do lado com dificuldade? Muitas vezes, até porque ele não aprendeu ainda aquela tarefa, mas você fala, problema dele. Né? Ninguém está me pagando aqui para me ensinar ele. Mas que atitude é essa? Então, não é amar ao próximo como a si mesmo. Então, de uma determinada forma, também no ambiente de trabalho, né, se nós tomamos essa atitude, nós estamos violando a 2ª, né, Boa Nova do Cristo, que é amar ao próximo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, ela pode ser aplicada, né, em toda a sua pureza, em toda a sua essência, né, em todos os momentos da nossa vida. Então, sempre que nós temos dúvidas, e às vezes eu gosto de comentar isso porque é uma forma de a gente avaliar toda a situação. Muitas vezes nós nos deparamos, né, em situações em que a gente fica, né, numa encruzilhada. Qual caminho eu tomo? O que eu faço? Então, quando surgir esse momento da nossa vida de indecisão, sem saber o que, né, qual caminho seguir, né, qual atitude tomar, coloca no crivo de Sócrates, né, que é chamado, né, o crivo socratiano, que são 3 questões que ele coloca. Primeiro, né, a coisa é boa? Ela tem que passar por isso, se é boa. O segundo, ela tem que passar também, é verdadeira? Se é verdade. E a terceira, o quê? Se ela é útil.
a utilidade dela. Então, nós, inclusive, né, aqui dentro da Casa Espírita, nós tomamos esse procedimento, inclusive até pelas mensagens de espírito, muitas vezes que vem da psicografia. Avaliar, por quê? Nós sabemos que podem ter espíritos, muitas vezes se passando, né, por espíritos bons, amigos, mas muitas vezes está querendo sutilmente provocar, às vezes, uma, né, dissidência, uma desunião no grupo. Então, a gente avalia isso muitas vezes. Eu lembro que chegou uma mensagem né, comentando, olha, conversa com a fulana, ela está, né, passando por essa dificuldade, né, pede ela para confiar em Jesus, ore, né, mantenha, né, a sua vinda sempre na casa espírita, mas peça a ela para ter cuidado, né, com a cunhada dela lá, que a cunhada dela está tomando atitudes que podem ser perigosas para a vida dela. Pronto, bastou. Ali, um espírito de luz jamais vai pedir para a gente ter cuidado para com a pessoa. Se um espírito de luz ele quer nos alertar com relação à atitude de alguém para conosco, ele vai pedir que a gente ore por aquela pessoa. Né? Que aquela pessoa, ela, às vezes, muitas vezes, ela está equivocada, ou ela recebeu, muitas vezes, informações caluniosas. Então, cabe, né, o espírito de luz, ele vem, vai pedir que a gente ore por ela. Né, para que a luz, então, possa abrir o campo mental dela e ela ter esse discernimento. Então, é nessas sutilezas que a gente vai, né, se auto-vigiando, se policiando. Né? Então, quando Jesus coloca lá, né, orai e vigiai, é em toda a sua amplitude, né, em toda a sua ação e com todo, né, amor, né, para com as pessoas. Se aquela pessoa não nos quer bem, muitas vezes é porque ela teve informações errôneas a nosso respeito. Ou às vezes até naquele momento era correta mesmo. Talvez foi um momento em que eu falhei, que eu fui grosseiro, que eu fui intransigente, então ela teve aquela imagem minha, de que naquele momento era aquela. Mas por isso que, né, não devemos fazer prejulgamento e nem somente por uma ação, né, fadar aquela pessoa, né, que ela sempre cometeu erro. Daí onde Jesus sempre nos fala também, né, em várias passagens, né, procurar sempre olhar o lado mais positivo da pessoa. Todos nós, como, né, no próprio momento em que Maria de Magdala estava para ser apedrejada, ele chama a atenção de todos. Né? Ali, quem não, né, não tiver, né, culpa, então que atire a primeira pedra. Nós sabemos então que se nós estamos aqui é porque nós ainda somos espíritos falhos. Né? Então nós não temos, né, autoridade nenhuma, né, para fazer julgamentos. Então temos que realmente procurar fazer essa reflexão e orar para que se estabeleça cada vez mais, né, a paz e a união sobre todos. Né? Outro ponto que a doutrina nos traz também é a questão da existência do perispírito. Né? O perispírito, né, ele é verdadeiro, ele existe, né? É o chamado também o corpo astral. Então há muito, né, uma confusão, né, até dentro da própria casa espírita, quando se fala, né, e Deus, né, construiu, ou seja, criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas qual é a nossa imagem e semelhança? É o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele está retratando o quê? O que é o nosso perispírito. O nosso espírito, né, ele tem uma outra forma. Que conforme, inclusive, o Dr. Halírio, né, da Federação Espírita lá do Mato Grosso, ele fala, os espíritos de ordem superior estão começando agora a estudar o que é o espírito. Então, qual é a forma do espírito? Nós só temos a mensagem, ou seja, que é uma essência de luz. A forma do espírito é uma essência de luz. O nosso perispírito, né? Nós estamos retratando a imagem do perispírito. Por isso que a cada, né, experiência reencarnatória, nós tomamos novas formas, novas feições, nova pigmentação de pele, tipo de cabelo, porque é um programa elaborado juntamente conosco no mundo espiritual, no momento em que nós vamos nos reencarnar. Por que essa diferença das raças? Nós não vamos entrar agora nesse detalhe porque aí é um estudo, né, um outro estudo. Mas resumindo, todas essas diferenças, né, que existem são processos evolutivos, e para que nós passemos por todas as experiências, principalmente para que haja, né, o amor em sua grande pureza. Que se nós, né, estivermos, né, com a vestimenta carnal, né,
de um africano, né, nós sabemos que nós somos um espírito, né, em pura essência. Se estivermos, né, numa vestimenta carnal, né, de um nórdico, né, do norte da Europa, também é o mesmo espírito. Então era para, né, muitos, né, se respeitarem, se amarem. E nós já, né, falamos sobre isso. Muitas vezes a beleza externa, a beleza física da pessoa, nem sempre é a sua beleza espiritual. Quantos há que muitas vezes carente, né, de uma beleza física, mas quando se aproxima, quando se dialoga, se comunica, ele exala, né, uma beleza espiritual tão grande, né, em que todos, né, muitas vezes querem ficar próximo a ele, querem, né, a sua presença. Porque a nossa verdadeira beleza é a beleza espiritual. Então, essa experiência, né, de transitar por diferentes corpos, né, é para, né, se respeitar. Para que não fique, né, enaltecido ali, né, orgulho ou sentimentos, né, de raça. Para que nós entendamos que, né, somos uma única família. Uma família universal. E que cada qual hoje, né, se está numa vestimenta, muitas vezes é a própria escolha dele. Ele muitas vezes quis aquela vestimenta. Quantas, né, experiências já tivemos, né, com muitos espíritos nobres, né, que se apresentam como pretos velhos, como mãe velha, né, ou como mãe preta, né, mas espíritos nobres e que se apresentam dessa forma e até nos falam, gratidão. Foi um momento reencarnatório no qual eu, com essa vestimenta carnal, eu mais evoluí, em que se quebrou todo o meu orgulho, em que eu passei a respeitar, né, todo o espírito independente, né, da sua epiderme. Então, essas diferenças estão relacionadas a isso. Então, a existência do perispírito, né, como um envoltório semimaterial, então, né, é um dos pontos então da doutrina. E os ensinos morais também dos espíritos superiores. Também esse é um outro ponto, né, que nos traz então Kardec na introdução. A presença dos espíritos superiores, né, sempre trazendo-nos mensagem. Ou, né, quando houve grande momento, inclusive, né, que o próprio Cristo mandou vários mensageiros, né, entre os quais, por exemplo, né, o próprio João Evangelista, quando ele vem, né, reencarna, né, sobre a veste de Francisco de Assis, é um espírito nobre. Então ele vem ali com ensinos morais, né, resgatar, né, quando Jesus fala, né, resgate a igreja. Na realidade, o resgatar a igreja ali, inclusive, né, quem lê a história dele, vê um pouco, né, ele começou a reformar a igreja. Então, as igrejas que estavam abandonadas na cidade de Assis. Ele falou, não é isso. Não é isso, Francisco. O resgatar é a essência espiritual, né, do que era o sentido. E aí é onde ele, né, muitos ainda se continuavam, muitas vezes, amotinados nos mosteiros. E aí onde ele abre as portas do mosteiro e o que ele produzia lá dentro, ele ia levar para a população carente. E não só levava alimento, mas levava muito mais que isso, que era, né, a palavra de encorajamento, a palavra amiga. Tirando eles, inclusive, né, de todo aquele, né, sofrimento. E aí mostrando ainda, ele vai ainda numa essência, né, ainda muito mais pura. Porque o homem, ele, né, sempre teve um ar de domínio, de maltratar muito ainda os animais. E ele mostra que os animais, né, eram nossos amigos, eram nossos companheiros. E ele deixa, né, todo esse ensinamento ainda para toda, né, aquela casta de encarnados ali, mostrando, né, a proximidade, né, que o homem deveria ter para com o animal, o carinho, o respeito. Então, nos traz ainda aqui no final, aqui, que pode ser sintetizados então como os do Cristo na máxima evangélica. Os pontos então da doutrina, Kardec coloca. A máxima evangélica, fazer aos outros o que desejaríamos que os outros não fizessem. Então, esses, né, são os pontos fundamentais da doutrina espírita. Ele vai então até discernir um pouco, né, Deus. Né? Deus é eterno, é imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. A presença de Deus, né, está em tudo. Tudo tem vida. Inclusive no estudo de domingo, a gente comentando sobre isso, né, quando
André Luiz nos traz lá no livro Evolução em Dois Mundos, falando sobre, né, a evolução, tudo, né, apresenta vida. Até aquilo para a gente hoje que está inanimado, né, como, por exemplo, essa cadeira, ela está viva. Ela tem vida. A vida dela vai extinguir a partir do momento em que ela se transformar. E aí há uma transformação. Então é quando que essa madeira degradar. Então ela perdeu a vida. A madeira, né, foi transformada, mas está aqui, ó. Tá latente a vida. Uma pedra. A pedra, né, quando ela se esfarelar toda, ela se transformar em outro, né, produto, ali ainda ela estava com a vida latente. E algumas, né, com as vidas ainda mais, né, vamos falar assim, evoluída ainda. Por exemplo, a árvore. Então tudo, né, provém de Deus. Tudo é criação de Deus. Tudo tem a sua função dentro da natureza. Os seres materiais, ela constituem o mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Isto é, dos espíritos. Porque o imaterial, né, é aquilo, né, que está muito mais além, vou falar, não é aquilo que a gente não vê, porque tem coisa material que a gente não vê, mas sente. A energia elétrica, né, é uma transmissão de ondas numa frequência, é material. A gente não vê, mas enxerga. Quer dizer, não enxerga, mas sente. Se eu pegar ali numa corrente elétrica, num fio desencapado, eu vou tomar um choque. Então tem muitas coisas que foge, por exemplo, não está no meu campo de visibilidade, porque a visão, ela é em função de quê? É uma faixa de vibração de luz, né, que vai do raio infravermelho até o raio ultravioleta. Além disso, eu não enxergo mais, aí eu já entro nos raios gamas, outros tipos de raios, mas existe. E aí entra o quê? O mundo imaterial também, mas imaterial, a matéria na realidade é sutil, né, que é onde está o fluido cósmico universal. E aí está o quê? Também faz parte da construção do perispírito. Então eu não enxergo muitas vezes o espírito, exatamente por isso, porque ele está dentro dessa relação. Não está dentro do meu campo de visão vibratorial. Alguns, né, muitas vezes enxergam, que aí já é a mediunidade, mas ele não enxerga com os olhos, né, do corpo físico. Ele vai enxergar com, né, os olhos do próprio perispírito dele. É o espírito dele que está enxergando. É por isso que muitas vezes a pessoa às vezes vê um vulto, aí ela quer concentrar, ver, já não vê mais. Por quê? Porque aí ela está tentando ver com os olhos do corpo carnal. Então, aquele momento de percepção, quando você tem o quê? A sua percepção espiritual. É por isso que quando você quer ter muitas vezes a percepção espiritual, você fecha os olhos. Aí muitas vezes você vai ter uma visão muito mais ampla, né, de que a visão carnal. Porque a visão carnal ela vai te confundir. Então, o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Olha para vocês verem que interessante. O mundo espírita é um mundo normal. Né? Porque nós temos a sensação que o mundo normal para nós é aqui, é o mundo dos encarnados. Né? É o que nós estamos vivendo. Esse é o normal. O mundo espírita é um mundo anormal. Outra coisa que nós também confundimos, e é normal que todos nós falemos assim, o meu espírito, né? O meu perispírito. É como se o corpo é que fosse o proprietário, o dono, né? O meu espírito, o meu perispírito. Não. Né? Esse corpo aqui é que ele pertence ao espírito. O espírito é que é a primeira essência. O perispírito e o corpo carnal, eles são temporários. Né? Porque o perispírito ele se modifica. Né? Ele vai se modificando. Mas por quê? Ainda nós carregamos muita coisa ainda dos credos ortodoxos, os quais, né, durante séculos e séculos, né, nós participamos deles, nós vivenciamos isso. Então nós temos ainda esse sentimento de falar, né, o meu espírito, né, a minha alma, né, como se a alma fosse propriedade do corpo, né, e é o contrário. Então o mundo espírita é um mundo normal. Kardec, inclusive, dialogando com os espíritos falam, olha, não precisaria ter um mundo material. Poderia tudo transitar, somente como no mundo dos espíritos. Mas qual o sentido, então, de ter um mundo material?
É a oportunidade no qual nós temos experiências, né, que nós temos esquecimento do pretérito, e aí a gente nasce, né, numa forma de criança, né, vai desenvolver e crescer, né, como se fosse um estágio de experiência evolutiva, com uma determinada missão, sempre de quê? Evolutiva. Então essa é a ideia, o propósito, né, das reencarnações, a vivência na matéria. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido. É o que ele nos traz então aqui. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Por que essa sensação de liberdade, né? Quando o espírito está numa ordem mais superior, a morte para ele, né, é sensação de liberdade, sim. Ela é sofrimento para o espírito que está muito ligado à matéria. Então, para ele é perda. Aquele que está vivenciando a matéria, para ele é uma sensação de perda. Né? Agora, o espírito, quando ele já começa a transitar na ordem moral mais elevada, para ele é liberdade. É aí onde ele, muitas vezes, ele vai reencontrar com os espíritos afins, com aqueles, né, os quais às vezes o ajudou até no próprio processo reencarnatório. Né? Vai encontrar com os espíritos simpáticos a ele. Há no homem 3 coisas. Né? Primeiro, o corpo ou ser material, que é animado pelo princípio vital. Né? O princípio vital, né, já fizemos um estudo, né, que ele é o quê? É a energia, né, espiritual, a energia que vem, né, de Deus e que adentra onde? Pelos chakras. Essa energia vital. Então o corpo, ele, né, é isso que dá vida ao corpo carnal. Segundo, a alma ou ser imaterial, né, que é o espírito encarnado no corpo. E o terceiro é o laço que prende a alma no corpo. Esse laço que prende essa alma, que é o perispírito no corpo, é o que? É o princípio, né? É o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O laço ou perispírito, que prende o corpo ao espírito. Então aí é o espírito que faz, então, né, o terceiro, esse laço, é a aglutinação do perispírito, né, com o corpo material. Tá? Quem segura isso é que é o espírito. É quando o espírito chegou o momento, né, de desvencilhar isso, então ele libera, né, o perispírito do corpo carnal. É onde se dá então o rompimento daquela união que se faz, né, pelo o cordão, que é chamado cordão de prata. Então na morte o espírito conserva o segundo corpo perispíritico, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Tá? Só esclarecimento rápido, tá? Esse elo, né, que eu falei aqui, né, que é o cordão de prata, por exemplo, nós como espíritos, né, muitas vezes nós, durante o momento em que o nosso corpo físico adormece, nós vamos muitas vezes estagiar, às vezes em uma determinada, né, ordem espiritual, uma colônia. Né? E o que não faz com que, né, que mantenha o corpo ali em vida ainda latente, né? Então, há esse elo, o perispírito se afasta junto com o espírito, mas há o elo que mantém ele ligado, que é o chamado cordão de prata. Então, até o próprio processo, muitas vezes, da mediunidade de desdobramento é isso, né? O espírito vai e, através desse cordão, né, todas as comunicações vêm e se recebem. É o elo, é a ligação. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, as próprias diferenças, né, que nós já sabemos que existe, né? Então, o espírito, né, de uma ordem mais superior, a ordem superior ela está inerente ao quê? À moralidade do espírito, né, ao seu verdadeiro amor. E à medida que ele se eleva, ele se torna cada vez mais, vamos falar assim, sutil como matéria universal. Por isso que quando, né, uma determinada ordem de espíritos não consegue enxergar espíritos de ordem superior. Nós já vimos, né, em várias literaturas do André Luiz, né, mostra exatamente isso. Às vezes o André, né, junto com às vezes os instrutores deles, eles vêm, muitas vezes transitam, né, por entre outros espíritos, mas como aqueles espíritos estão na vibração ainda de inferioridade moral, né, não conseguem perceber a presença deles.
Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. É o processo, né, evolutivo, né? É o progresso, a lei do progresso. Então, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua, né, então, por meio dos processos, né, reencarnatórios. O período que transita, então, de uma para outra encarnação, o espírito permanece em estado de espírito errante. Por isso que é chamado, né, o mundo da erraticidade. Tá? Esse período, então, ele pode estar nas diferentes situações, ou pode estar, muitas vezes, no umbral, ou, se já for um espírito merecedor, ele vai estar na colônia espiritual, muitas vezes já aurindo novos aprendizados, novos ensinamentos para aplicar na sua próxima experiência encarnatória. Muitas vezes ele está lá, às vezes, trabalhando intensamente agora no hospital espiritual, aprendendo, né, as habilidades da medicina para reencarnar e aplicar novos conhecimentos, né, da própria medicina espiritual, né, no plano terreno. Ou da mesma forma ocorre. Eu lembro eu dialogando com o espírito, né, e ele falando, olha, muito me estranhava, eu sempre gostei de mexer, né, com a área de manutenção e reforma de carro. E aí quando eu me vi, né, que eu, né, já estava morto, né, eu me vi só em espírito, eu falei, que será de mim? A única coisa que eu sei fazer, né, era mexer com manutenção de carro. E aí ele comenta, mas não é que eles me arranjaram um trabalho aqui, que é cuidar das aeronaves? Eu trabalho, né, na manutenção das aeronaves aqui, que faz os trabalhos de resgate, muitas vezes, né, eles utilizam aparelhos que vão, né, em umbrais, e aí para facilitar todo o processo de transporte daqueles espíritos, que eles estão numa vibração muito pesada, eles não conseguem volitar, então eles transportam nesses veículos. Então foi até no processo, né, de atendimento mediúnico, né, o espírito me relatou isso. E achei assim, super interessante, isso então mostra então, que até mesmo, né, nos outros âmbitos da engenharia, né, tudo, muitas vezes, né, o que se vê de novo que é o aprendizado do mundo espiritual. O próprio André Luiz relata no livro, né, O Nosso Lar, está lá, né, as próprias construções, as edificações, né, que são construídas, né, por ele. Exatamente, por quê? Por aqueles, né, construtores, né, do mundo espiritual, né, aqueles, né, os engenheiros lá do mundo espiritual. Então, esse processo, né, quando ele transita então, no mundo espiritual, é um processo de aprendizado em que ele traz aquele conhecimento e vai aplicando. Então, esse processo, né, espírito que ele passa é chamado, né, que ele está no mundo da erraticidade. As diferenças da existência corpóreas, né, do espírito são sempre progressivas, né, nunca vai ser regressivo. Então, ele pode até parar, ele não evoluir naquela reencarnação, mas regredir jamais. A rapidez do seu progresso vai depender sempre dele, do próprio esforço que ele faça, né, para se melhorar. Então, os espíritos encarnados, eles vão habitar os diferentes globos do universo. Então, muitos ainda, né, teimam em dizer, né, que só a Terra é habitada. Por quê só a Terra é habitada? Que pesquisa, que conhecimento nós temos para dizer isso? Nós sabemos, a espiritualidade já nos disse, né, todos, né, os planetas, né, têm vida, né, têm vida espiritual. E tem planetas que estão num estágio muito mais avançado, né, que o planeta Terra, como tem outros ainda que estão numa situação mais primitiva. Então, o universo todo, né, ele está latente de espíritos. Quando, por exemplo, muitas vezes o próprio materialista fala, né, mas mandamos sonda, investigou, né, é impossível ter vida, né, naquele planeta. É só a gente imaginar, por exemplo, se um outro planeta também manda uma sonda para cá, vamos imaginar que essa sonda caia lá no meio do deserto do Saara. E aí a sonda vai pegar todas as informações, vai ver que é areia, de dia a temperatura chega a 60 graus e à noite chega a 0 graus. É impossível ter vida aqui, não tem água. Então, a leitura que aquela, né, aparelho fez foi aquilo. Ou se cair, por exemplo, no ponto extremo, né, da calota do polo, né, do polo norte, num período que é inverno. Então, são 6 meses de escuridão ali na calota do polo. Então, vai falar que a temperatura aqui é menos 50 graus negativo, não tem luz, é escuridão o tempo todo, é impossível ter vida.
Então essa é a imagem que, por exemplo, um outro planeta investigando o planeta Terra faria, né, do nosso planeta. Falando, aqui não tem luz. Aqui é, né, tudo frio, tem gelo, pode se transformar em água, mas a temperatura é menos 50 graus negativa. Então é impossível ter vida. Então talvez o que esteja acontecendo quando, né, os cientistas, né, do nosso planeta envia esses aparelhos, né, para Marte, né, em onde caiu. E qual a proporção? A vida. Qual é a dimensão da vida? Né? Qual a nossa capacidade de visão? Nós vimos que nossa visão ela é curta dentro da faixa, né, que a gente pode enxergar. Talvez o encarnado lá, ele está numa outra vibração de luz diferente do nosso campo de visão. O nosso campo de visão vai do raio, né, infravermelho até o raio ultravioleta. Além disso, a gente não enxerga mais. E quando a gente pega o espectro de luz, a gente vai ver que essa faixa é muito pequena. Então, dentro daquilo, o homem, muitas vezes, ele fala isso, né, como uma afirmação, mas ela, né, baseada em quê? Baseada somente naquele ponto, talvez, onde ele colocou a aeronave e naquele campo de visão que ele tem ainda, que é restrito. Os não encarnados ou errantes, ela não ocupam uma região determinada e circunscrita. Por quê? Né? Todo o processo, inclusive, é evolutivo. Toda uma colônia, por exemplo, a colônia espiritual, né, ela sofre processos evolutivos, modificações. Então, por isso que fala aqui, os não encarnados ou errantes, né, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Não é que ele fica ali, onde é que eles estão? Estão naquele local, naquela latitude, longitude, naquele ponto, naquela altitude. Por quê? Porque transita-se. O espírito, né, à medida que ele melhora, ele vai transitando. O espírito, muitas vezes, quando ele é resgatado, nós sabemos que ele é resgatado lá do umbral. Ele passa, muitas vezes, por um processo de desintoxicação até, né, tirar toda aquela energia pesada, aquela energia deletéria, e ele vai passando por estágios. Tá? Então, ele não está numa região assim pré-determinada, é aquela ali. É até um período. Até um período. Ele melhorou aquela condição, ele vai para uma outra situação. Lá, então, por toda parte no espaço e ao nosso lado, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então, é aquilo que comentamos no início, né? Aquele muitas vezes até que fala, né? Ninguém me influencia. É o primeiro a ser influenciado. Normalmente ele fala isso para tentar se, né, autoafirmar. Mas basta, né, um que muitas vezes comece a dialogar mais com ele, pegue principalmente a vaidade que ele tem e vai aguçando a vaidade dele. O dominador, normalmente, ele faz isso. O hipnotizador. O hipnotizador de massa. Ele pega, muitas vezes, a população pela vaidade. Ele aguça a vaidade daquela população e aí é onde ele domina ela. Esses grandes, né, manobradores de massa, o que eles fazem é isso. Ele pega onde tem aquela população é carente e começa a aguçar a vaidade dela e mostrando que ela, né, ela pode, né, que ela é superior, né, é a vaidade. Né? Então vai aguçando tudo aquilo que ela quer ouvir. Né? Então o hipnotizador de massas ele faz isso. Nós já tivemos, né, experiência, né, já teve alguns, né, na Segunda Guerra que fizeram isso. Outros, né, ditadores, né, de outros países, né, dominaram, né, por essa forma. Da mesma forma, né, os espíritos fazem. Então, né, chegam com sutileza, lhe aguçam pensamentos dentro daquela vaidade, né, dentro do seu orgulho. Então a pessoa, por quê? Aí é em vigilância, é o campo mental dela. Aí quando ela, né, está em vigilante, ela não faz uma crítica sobre ela mesma. Não analisa, ela acha que ela está certa em tudo. Meu irmão é um caçador de confusão. E ele nunca quer enxergar que ele que provocou, né, o atrito antes. Então aí o que o espírito vem? O espírito cada vez vai mais arraigando no campo mental dele. Não, você está certo, é isso mesmo. E ele vai acreditando que ele está certo. Ele passa, né, porque ele está sendo assessorado, né, por esse tipo de espírito que vibra na mesma, né, sintonia dele. E aí vai se um já é forte, 2... né, aumenta a força.
Então, o que que ocorre? Aumenta a força deletéria em cima dele. Então, isso é o que ocorre, essa influência que os espíritos, né, atuam sobre nós e atuam também, né, sobre a matéria. Como atua sobre a matéria? Porque o espírito, né, o perispírito, ele emana uma energia. E essa energia ela vai atuar sobre a matéria. De que forma? Muitas vezes, né, provocando, né, modificações, alterações, porque nós sabemos que, né, que o corpo é constituído do fluido cósmico universal, até o próprio corpo físico, né? Então é onde ele atua, é onde pode começar a surgir o quê? As doenças. Ela surge primeiro antes no espírito, depois vai eclodir no corpo físico. Então por isso que ele tem, né, ação sobre a matéria, ação sobre a matéria animada. Vocês já passaram muito por essa experiência, muitas vezes uma pessoa, né, talvez está num campo vibratório tão ruim, tão pesado, e aí muitas vezes vai te visitar. Mas se você está preparado espiritualmente, talvez não te atinja de primeiro momento, mas pode atingir, às vezes, um animal que você gosta muito. E aí, de repente, você percebe que seu animalzinho lá adoeceu. Né? Ou a sua planta, né, foi uma energia... Ou, né, foi uma energia tão pesada que muitas vezes a planta ressentiu daquela energia. Então é onde está aí a ação do espírito sobre a matéria. Quando nós estamos falando do espírito, está tanto o espírito desencarnado quanto encarnado. Tá? É o espírito em si, né? Fora do corpo carnal ou no corpo carnal. Então ele pode emanar energia boa, como ele pode emanar energia deletéria. É o campo mental dele, né, no que ele vibra. Daí, quando muitas vezes a gente, num determinado ambiente, chega uma pessoa, muitas vezes aquela pessoa, às vezes, ou conhece ou não conhece, percebe-se que aquela pessoa traz uma paz no ambiente. Né? O ambiente às vezes está até conturbado. Nossa, que bom que você chegou. Olha como é que... Né? Ou a gente comenta com o outro, né? Olha para você ver, né? Chegou ali o Rafael, olha que presença, né? Olha como é que o ambiente ficou muito mais agradável. Agora o pessoal até serenou, né? O tom da palavra. Então, é a energia que a pessoa, né, vai emanar, o espírito dela emana. Como acontece o contrário, né? Chega a pessoa e fala, nossa senhora, chegou fulano, agora acabou a paz aqui no ambiente do trabalho, acabou a paz aqui em casa. Então, é a energia que a pessoa, né, emana. E aí ela influencia na atmosfera espiritual e também na atmosfera material. As comunicações dos espíritos com os homens lá são ocultas ou ostensivas. Tá? Ostensiva, então, é o médium, né, a mediunidade né, com ostensividade, no qual o espírito, né, comunica diretamente. Então ele tem a clare audiência. Ele está escutando o espírito. Comunicação direta. Né? Então isso é ostensivo. Ou visão, os dois, visão e audição. Ou muitas vezes, né, a própria psicografia, né, é uma mediunidade de ostensividade. Ocultas, aí são aquelas das sutilezas. Igual eu falei, né? Então a pessoa, né, com muita vaidade, com muito orgulho, né, ela vai se afinizar com espíritos da mesma ordem e ela, né, de uma forma oculta, o espírito, né, a está conduzindo, a está influenciando. E aí em quê? Né? Em inspirações. Que pode ser, inclusive, inspirações boas, né, ou inspirações ruins. O espírito de luz, né, o nosso mentor espiritual, ele é um espírito superior a nós. Então ele está sempre o quê? A ideia o chamado nosso anjo da guarda, né, que é o nosso guia espiritual, ele está sempre, né, ali para nos inspirar, né, situações, né, de decisão boa. A gente é que muitas vezes não dá atenção. Mas ele está o tempo todo com a gente? Não, porque ele também é um espírito que ele tem outras obrigações. Mas tão logo a gente se sinta, né, necessitado, né, de uma orientação, no momento que você faz uma prece, ele se faz presente. Então, por isso que o orai, quando Jesus fala orai, vigiai, o orai, porque você entra em canal de comunicação direto, né, com a espiritualidade maior, em onde vão te, né, assessorar, né, para que você possa, então, transitar, tomar decisões, né, mais seguras, né, com amor, né, com respeito. Distinguir os bons dos maus espíritos.
Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. Já os inferiores, né, ao contrário, é inconsequente, né, humilde, trivial e às vezes até com grosseria. Uma outra característica fácil de destacar também do espírito, quando é um espírito inferior, é se você repete para ele a mesma pergunta. Se na terceira vez que você não entendi, você pode me explicar de novo? Se ele perdeu a paciência, pode saber, então já não é um espírito superior. Porque o espírito superior, né, ele é toda paciência, né, ele é todo amor. Então ele jamais vai, né, perder a paciência com nós dentro da nossa inferioridade que nós nos encontramos. Então são estes, né, os pontos principais da doutrina, né, que vão ser desenvolvidos então através dos próximos encontros. Tá? Então a Kardec ele até resume, né? Os pontos principais da doutrina se resumem em quê? Amar ao próximo, né, como a si mesmo. Então fazer tudo aquilo que você gostaria, né, que fosse feito para com você, então você fazer para com o seu próximo. Muito obrigado.